Enquanto o levavam, carregavam Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres, que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Cada um de nós terá de dar contas diante do tribunal de Deus, daquilo que nós fizemos com a nossa própria vida. Esse tribunal, o tribunal de Deus, é um tribunal perfeito, incorruptível, um tribunal em que não há qualquer sombra de injustiça, um tribunal em que a lei não pode ser distorcida. Com Deus não é possível você ter alguma vantagem. Se nós formos deixados à nossa própria sorte, só é possível um veredito diante do juiz supremo: culpado. Todos pecamos, diz a palavra de Deus, e o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus, meus irmãos, diferente da justiça dos homens, é inflexível. É uma injustiça implacável. O homem que pecar, esse morrerá. E por morte eu não estou falando apenas da morte biológica, antes assim fosse. Eu estou falando de uma eternidade em tormentos no inferno, cheia de remorso pela responsabilidade dos nossos erros. Mas há uma escapatória. Se alguém aceitar pagar esta dívida que temos com Deus em nosso lugar, eu e você podemos sair livres. Porque uma vez que o débito é quitado, já não existe mais execução. Só que esta vítima precisa ser inocente, ou então ela estaria morrendo pelos seus próprios pecados. Em toda a história, houve apenas um homem suficientemente justo por seus próprios méritos, sem pecado, capaz de satisfazer a justiça de Deus. Ele, Jesus, foi altivamente à cruz, graciosamente para se entregar em nosso lugar e para nos salvar. Eu quero mostrar a você a cruz como a revelação maior da graça de Deus. Graça que se revela no juízo. Nos versos de 26 a 31 do nosso texto, nós temos Jesus, mesmo em seu momento mais difícil, preocupando-se com um grupo de mulheres que estava ali
do Gólgota, no caminho do lugar da execução, pranteando por aqueles que passavam. E Jesus, vejam só, meus irmãos, a graça, mesmo em sua pior hora, ainda se volta para se preocupar com elas. Ele aponta para uma realidade muito mais terrível do que aquela que estava acontecendo ali naquele momento. Ele aponta para um evento que ele mesmo já havia predito: a futura destruição de Jerusalém, o cerco de Jerusalém e a sua destruição pelos romanos. Uma época terrível em que, segundo o historiador Joséfo, as mães comiam a carne dos seus filhos que morriam de inanição. O pavor nessa época seria tão grande que estas mulheres e seus filhos desejariam que as montanhas caíssem sobre eles, mas tudo sem efeito. Cristo sabe que estava em boas mãos. Após 3 dias ele iria ressuscitar, mas o que aconteceria com a cidade culpada? É este o sentido do provérbio que o Senhor cita no verso 31. Se fazem isto com um homem inocente, o que haveriam de fazer com aqueles que foram responsáveis pela sua condenação injusta? Isso nos mostra a graça de Deus, queridos, revelada na cruz, na medida que Deus não deseja a morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que perece. Mesmo naquele momento em que prevê a destruição da cidade, Jesus diz: eu gostaria de ter ajuntado você como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Por isso eu quero chamar você a considerar, diante da perspectiva do juízo, qual a sua resposta a Jesus. Você vai abraçar a oferta de amor que ele te faz, ou você vai desprezá-lo como todos os outros? Querido amigo, acredite, o inferno é uma realidade, é um sofrimento pior do que qualquer sofrimento que você possa experimentar nesse mundo. Não subestime a justiça de Deus. Não haverá quem conseguirá passar por debaixo da porta do céu. É apenas se você abraçar a graça estendida a você em Jesus que você pode encontrar a salvação. Mas a graça também é revelada em favor daqueles que zombam. Quando nós olhamos para os versos 32 a 39, nós vemos uma grande multidão zombando de Jesus. Ele é tratado como um criminoso. Ele é levado à cruz com 2 ladrões, suas roupas são tiradas, ele é exposto nu, pendurado numa cruz. Enquanto isso, os soldados romanos zombam dele, dizendo: se você é o rei dos judeus, então desce daí. As autoridades religiosas também dizem: se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo. Eles falam exatamente como o diabo quando tentou o Senhor Jesus. Mesmo um dos criminosos crucificados com ele blasfema: se você é o Cristo, desce da cruz e livra-nos também. Mal sabia ele que dali a 3 dias Jesus não estaria mais ali, e vivo ele poderia livrar da morte todo aquele que se achegasse pela fé. Quanta zombaria, irmãos! Quanto desprezo Jesus suportou por nós. Talvez nós, na mesma situação, afrontássemos, nós devolveríamos as ofensas na mesma medida. Quantas vezes nós, quando ofendidos, não clamamos por uma justiça vingativa, uma justiça cheia de ódio que não restaura, mas que destrói o relacionamento. Mas não é assim com Jesus. Ele, quando afrontado, apenas ora: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Sim, eles sabiam que estavam cometendo uma injustiça, mas eles não tinham a menor ideia da dimensão daquele evento, do que aquela cruz realmente significava. Jesus é a encarnação do que ele pregava, do amor aos inimigos. Primeiro, o desígnio de Cristo em relação àqueles que o rejeitam é um desígnio benigno, é de restauração, não de destruição. Jesus é tão oposto a nós, que somos tão resistentes em perdoar, em recuperar o relacionamento. Vamos aprender com a cruz a orar por aqueles que nos perseguem, na esperança que Deus
lhes deu arrependimento. Mas a graça também é revelada de maneira especial nessa história, na história do ladrão que se arrepende. Um criminoso, como está no nosso texto, na língua original, é um malfeitor. É alguém que pratica o mal, alguém que faz o mal. E nesse sentido, eu e você, todos nós, sem exceção alguma, somos malfeitores. Todos nós mereceríamos estar naquela cruz, porque cada um de nós escolhe livremente praticar aquilo que desagrada a Deus. A resposta deste segundo criminoso crucificado ao lado de Jesus é: como é que você pode zombar desse homem como se você fosse alguém superior a ele? Como é que você pode zombar deste homem? O que transforma o quadro desse homem nesses últimos momentos de vida é o reconhecimento de algumas verdades a respeito de Jesus e de si mesmo. Primeiro, ele reconhece que Jesus, sendo um homem justo, coloca-se debaixo da mesma sentença que eles, malfeitores. E assim é comigo e com você. Jesus levou sobre si a culpa do nosso pecado. Naquele momento, Jesus faz-se como um de nós, réu do inferno, indigno do favor do Pai. Segundo, o malfeitor reconhece que ele está sendo punido com justiça. É o reconhecimento de que ele é um pecador, alguém que merece a justiça que lhe é imposta tanto pelos homens quanto por Deus. Queridos irmãos, não há perdão se não houver reconhecimento da culpa. Não há salvação se nós não entendermos que Deus é justo em nos enviar ao inferno, se Ele assim desejar. Terceiro, esse homem reconhece que Jesus pode salvá-lo. Ele é alguém que compartilha a crença comum dos judeus na ressurreição, na vinda do Messias. Mas Jesus tem algo muito maior em mente. Não é na ressurreição, não é no futuro, é agora. Se você receber o Senhor Jesus, hoje você vai estar com Ele no paraíso. É imediato. A vida eterna, queridos, não começa depois da nossa morte. A vida eterna se inicia no momento em que você recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem diz João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não importa, querido, o que foi a sua vida até agora. Não importa o que você fez até hoje. Veja, esse homem não cometeu nada de bom que justificasse um mérito para ele estar no paraíso. Risque de seu vocabulário, no que diz respeito à salvação, essa palavra mérito. Este ladrão crucificado ao lado de Jesus nada fez para merecer o céu. Ele não foi membro de uma igreja presbiteriana, ele não foi sequer batizado, mas Cristo promete a ele: você vai estar comigo no paraíso hoje. Mas não é isso injusto? Talvez você pergunte: alguém que nada fez de bom receber a salvação? É por isso que se chama graça, um favor não merecido. E isto para que a glória da salvação pertença ao Senhor e não a mim e a você. Mas há alguém sim que paga. Não nós, não o ladrão da cruz, mas Jesus, o justo, aquele que morreu no meu e no seu lugar. A receptividade da graça tem uma razão de ser, é porque Jesus se fez culpado e Ele atraiu sobre si a ira justa de Deus para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Nos versos 44 a 46 nós vemos um sinal tremendo acontecendo no céu. Trevas escurecem aquela que deveria ser a hora mais brilhante do dia, o meio-dia, até as 3 horas da tarde. E isto era um sinal, segundo os profetas, da ira de Deus. As trevas eram um sinal do julgamento de Deus. Sim, há um julgamento acontecendo. O julgamento de Deus sendo derramado sobre Jesus Cristo, no meu e no seu lugar. Jesus está sendo julgado na cruz pelos nossos pecados. O Pai vira-lhe o rosto,
De tal maneira que, em desespero, ele diz, citando o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue imaginar a gravidade disso? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, experimentando a separação do Pai. Ele que esteve em unidade, em união com o Pai, em comunhão com Ele desde a eternidade, agora separado. Por aí você vê a gravidade do meu e do seu pecado. 3 horas da tarde também era um horário significativo, porque era o horário dos sacrifícios no templo, do sacrifício da tarde, aquele momento em que animais, em que vítimas inocentes estavam sendo entregues no lugar de pecadores. E o que é que nós temos a alguns metros, talvez 1 quilômetro dali? Jesus morrendo, Jesus entregando o sacrifício perfeito para reconciliar-nos com um Deus que antes estava irado conosco. A sua carne perfeita, mortal, está dilacerada, sua alma sofre os rigores do inferno. O Cordeiro perfeito de Deus está sendo entregue. Então Jesus expira depois de dar um alto grito: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É uma expressão de entrega e de confiança. Entrega porque Jesus declara que a obra está realizada. Está consumado, no texto de outro evangelho. Tetelestai, no grego, está pago. Pai, aquilo que tu me destes para fazer está agora completo. Mas também em tuas mãos entrego o meu espírito, é uma expressão de confiança. Porque Jesus sabia bem o que o Pai iria fazer dali por diante. Jesus sabia como dali no terceiro dia de sua morte, o Pai o ressuscitaria. E com ele ressuscitaria todos aqueles para a vida eterna, todos aqueles eleitos para a salvação. O véu do santuário se rasga de cima a baixo. Um véu que era destinado a separar a presença de Deus, ali simbolizada no templo pela Arca da Aliança, dos homens indignos. Este véu se rasga para simbolizar que agora eu e você, como sacerdotes, uma nação de sacerdotes, temos acesso à presença do Pai. O homem foi reconciliado com Deus. Não há mais inimizade ou ira para aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador. Nós antes éramos inimigos, mas agora nós temos paz por causa daquilo que Jesus fez. Deus tomou a iniciativa de selar a paz. Ele nos deu o seu Filho para que agora Ele pudesse nos estender as mãos e nos chamar a vivermos em paz com Ele como sua família. Aceite a oferta de paz do seu Senhor. Viva como alguém perdoado, sabendo que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o nosso texto se completa com as reações das pessoas àquilo que estava acontecendo. Nos versos 47 a 49, nós temos o centurião que estava responsável pela execução de Jesus, que vendo todos esses acontecimentos proclama: este homem era inocente. Eu pergunto a você, como esse centurião, compreende que Jesus não está ali sendo executado por causa dos pecados dele mesmo, mas pelos meus e os seus pecados? Você entende isso? Não eram os crimes dele sendo punidos naquela tarde. Atente quão grande graça há na cena da cruz e glorifique a Jesus Cristo pela sua generosidade. Segundo, a segunda reação que nós vemos nos versos 47 a 49 é a reação da multidão. Uma multidão que antes blasfemava, mas que agora compreende o seu crime. A impressão destas coisas, a impressão da cruz é tão forte na vida destas pessoas que elas são movidas a crer em Pedro, naquilo que Pedro estava pregando no Pentecostes algum tempo depois, lá, conforme registra o livro de Atos, no seu capítulo 2. Essas pessoas ficam apavoradas por entenderem que elas eram culpadas pela morte de Cristo.
E Pedro, diante do seu pavor, afirma que cada uma delas deveria arrepender-se, crer e ser batizada para obter o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. E essa promessa é também para você. Para você que reconhece a sua necessidade de Cristo. Para você que antes era um blasfemo e talvez assistindo a esta mensagem, assistindo a esse vídeo, reconhece e compreende que a graça que foi revelada na cruz foi por você. Talvez você seja um crente de longa data, endurecido pelo engano de um pecado particular. E eu quero dizer, creia, existe perdão sim para você. Se como a multidão, você também reconhecer a sua necessidade de voltar-se em arrependimento para Cristo. Por fim, o terceiro grupo é dos discípulos que acompanhavam Jesus desde a Galileia. Entre eles mulheres, e isto de uma maneira escandalosa aos olhos dos judeus, porque uma mulher jamais poderia ser a discípula de um rabi, as discípulas de um mestre. Isto mostra a receptividade da graça de Cristo. Também o interesse de Lucas nesse trecho em provar que a ressurreição, aliás, que a morte de Jesus foi um fato real. Jesus não apenas desmaiou, como alguns tolos afirmam hoje em dia, procurando uma base científica para a suposta ressurreição de Cristo, dizem eles. Não, Jesus de fato morreu e houve testemunhas disso. E esta palavra é algo significativo para mim e para você que já cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos testemunhas da cruz, para nós sermos anunciadores, para nós sermos aqueles que espalham a boa notícia da graça que a cruz revela. Você tem sido fiel a esse compromisso? Meu caro irmão crente, tem servido como prova de que Jesus morreu e ressuscitou por você, de que você é alguém que morreu sim com Ele na cruz, e com Ele foi ressuscitado para uma nova vida de santidade. Esta tem sido a sua vida, o seu testemunho? Viver para Cristo é o que você faz por gratidão ou você faz por obrigação? Queridos irmãos, a cruz é a perfeita revelação da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor possa abrir os teus olhos e os meus olhos, para que nós a vejamos deste modo e eu e você possamos responder a ela, dando a glória que o nome do Senhor Jesus Cristo merece de nossa parte.